Sejam todos bem-vindos ao meu canal Encantos do Evangelho. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, Mateus registrou no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10 do seu Evangelho, o seguinte ensinamento deixado por Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é dele o reino dos céus. Então, bem-aventurados os aflitos foi uma expressão usada por Jesus lá no Sermão da Montanha. Essa é uma das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são os ensinamentos que Jesus pregou para revelar aos homens a verdadeira felicidade. Então, bem-aventurado é aquele que é feliz. Feliz? Como? Bem-aventurados que choram, os que sofrem. Como que eu posso ser feliz se eu estou chorando ou sofrendo? Ficaram confusos? Então, vamos pensar primeiro na seguinte expressão: aflições. Nós estamos encarnados na Terra, que é um planeta de provas e expiações, então é natural que nós iremos ter problemas, testes, que são as provas. Estas são experiências que precisamos passar e algumas delas não têm causa em vida passada como nós imaginamos. Elas podem ter causa nesta vida mesmo. São problemas que nós mesmos provocamos e que, se nós formos inteligentes, não cairemos mais nestas situações. Então, quais são as causas atuais das nossas aflições? A ambição é uma delas. Nós não nos contentamos com o que temos e queremos mais, e com isso, algumas vezes, provocamos situações difíceis, dolorosas. E o orgulho, hein, gente? Olha, nós não podemos deixar que as pessoas nos menosprezem, porque todos nós temos valor. Mas o orgulho, ele leva algumas pessoas a se considerarem acima das outras, e não, todos nós somos filhos de Deus. E quando a pessoa não é reconhecida da maneira que ela quer, ela sofre. É o nosso orgulho que causa aflições na atualidade, sem contar que ele traz o ciúme, a inveja, a vaidade, não é mesmo? Bem, mas nós precisamos também dos resgates, reajustes. Nós precisamos quitar os nossos débitos. Estas são as expiações, onde as causas são consequências de atos que cometemos em vidas passadas. Então, olha, aqui sim, as expiações têm causas sempre em vidas passadas. São as causas anteriores das aflições. Então, quem são os que choram e serão consolados? São aqueles que sofrem suas provações com resignação e paciência. E o que é essa tal de resignação? É aceitar os erros do passado e do presente também, sem blasfemar, sem se revoltar, já que blasfemando adiaremos o pagamento e poderemos contrair novos débitos. Sendo assim, todos os aflitos serão consolados? Não, somente os que aceitarem a dor como corretivo dos erros passados e não como castigo. E quem são aqueles que têm fome de sede e justiça? São os injustiçados, os que veem seus direitos desrespeitados, bem como os que sofrem perseguição pela justiça, são aqueles que defendem os mais fracos, aqueles que falam pelos que não têm voz.
Lucas, no capítulo 6 do seu evangelho, disse que Jesus ensinou o seguinte: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. A que pobres Jesus se refere? Aos que são desprovidos de bens materiais mesmo, mas que não reclamam da miséria que experimentam e que buscam no trabalho e na prática do bem a oportunidade de se melhorar espiritualmente. Portanto, ser pobre não é condição para obter o reino dos céus, porque ricos e pobres são igualmente filhos de Deus. Bem como o sofrimento não está reservado àqueles que são ricos, tá? Sofrerão aqueles que fizerem mau uso de seus bens. Bem, o que nós devemos então fazer diante dos males que nos afligem? Nós devemos fazer uma sincera autoanálise, porque ela vai mostrar nossa responsabilidade na maioria desses males e com muita humildade corrigir os nossos erros. Mas como saber se os meus erros são desta vida ou de vidas passadas? Olha, quando procurarmos as causas das nossas aflições nesta existência e não as encontrarmos, devemos então buscá-las em existências passadas. E isso justifica a felicidade de uns e o padecimento de outros, sem negar a justiça e a bondade de Deus. Podemos dizer então que o sofrimento dos homens se deve às suas faltas cometidas nesta vida ou em vidas anteriores. Aí onde vocês podem estar pensando, mas se eu me lembrasse dos meus erros, se eu lembrasse, não seria mais fácil para corrigi-los ou não cometê-los novamente? Então por que eu me esqueço dos erros cometidos? Porque se os homens recordassem dos seus erros, ódios, rancores e remorsos, estas lembranças serviriam de obstáculos para o seu progresso. Como amar um filho que porventura me fez algum mal em vidas passadas e fomos colocados juntos para esse resgate? Amar quem me fez algum mal? Viram como o esquecimento é necessário? Bem, eu comecei esse capítulo falando que bem-aventuranças são os caminhos ensinados por Jesus para encontrar a felicidade. Mas bem-aventurados os que são pobres, como encontrar felicidade tendo fome, chorando? A felicidade está na resignação, e esta falta de resignação pode levar às decepções, ao suicídio, às loucuras, isso mesmo. Então nós devemos enfrentar os infortúnios, as decepções da vida com serenidade, como coisas passageiras, e delas tirar lições que nos levem a conquistar a nossa felicidade. Lembrando que através da calma, da resignação profunda, da fé em Deus, é que conseguiremos nos livrar da loucura e da vontade de tentar contra a própria vida, já que não há dor que o ser humano não possa suportar. De novo, não há dor que o ser humano não possa suportar. E o Evangelho, gente, ele é o roteiro seguro para que possamos enfrentar as dificuldades de frente e superá-las.
Bem, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de um modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou não, sofrem. Mas está se referindo aos que sofrem bem, já que as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, qual o remédio para o nosso sofrimento? A fé é o remédio seguro, pois aquele que crê é forte e aquele que duvida é punido pelas ambições, pelas angústias das aflições. E como conseguir esse remédio, então? Pelo estudo sincero dos nossos pontos fracos, analisando o nosso comportamento e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus como roteiro de vida. Bem, chegamos finalmente à seguinte pergunta: sofrer é motivo de alegria? Sim. Mas o sofrer resignado de quem sabe que está quitando graves débitos com as leis de Deus. É fácil? Não, sabemos que não. Mas o Evangelho de Jesus é o meio mais suave de se conseguir o tal sofrer resignado. Mesmo porque, sabendo que a terra é um mundo de provas e expiações, ela não reúne as condições necessárias para que a gente possa ser feliz por completo. Nada disso, ela não reúne, tá? Nós não seremos felizes por completo, mas isso não significa que devemos ficar desmotivados. Pelo contrário, é necessário muito trabalho e esforço de cada um de nós para suavizar nossos males e sermos tão felizes quanto possível. Portanto, para aquele que diz, não sou feliz, a felicidade não é para mim, Jesus responde, a felicidade não é deste mundo. Mesmo porque, gente, olha, o que é felicidade para uns não é para outros. O que é felicidade? Cada um de vocês deve estar pensando numa coisa diferente agora. Eu aprendi com Maristela Santos, do Centro Espírita Leon Denis, que quando a gente não tem essa coisa aí que cada um de vocês está pensando agora, achamos que somos infelizes. Olha, a nossa felicidade pode estar num carro novo, numa casa, num casamento, pode estar num corpo perfeito. Só que tudo isso é temporário, é passageiro, mas o nosso espírito não, ele é imortal. Olha, felicidade de capa de revista ou de comercial de margarina nem sempre existe, tá? Então nós vamos ser felizes somente quando não tivermos mais nenhum problema? Esquece! Graças a Deus que nós temos problemas. A felicidade, ela não está nas pessoas, nem nas coisas. A felicidade está em nós. Felicidade é cair, levantar, aprender com os nossos erros, é dar valor à vida, à família. Tudo bem, Miriam, eu já entendi. Mas eu sou infeliz porque eu perdi o meu ente querido. Eu não posso sofrer, eu não posso chorar pelo meu ente querido. Claro que pode. O que não é conveniente, e é mesmo por desrespeito à vontade de Deus, é o choro de revolta ou a lamentação. Conseguiremos consolo ante a perda de pessoas amadas tendo fé, pois assim saberemos que a nossa separação não é eterna. Bem, como nós vimos, o sofrimento faz parte da vida, portanto, não podemos colocar fim ao nosso sofrimento quando estivermos diante de uma doença incurável, por exemplo, e nem mesmo no sofrimento do outro, tá?
Não podemos abreviar nem por um instante a vida, já que aquele que está sofrendo poderá se utilizar deste último instante para se arrepender ou pedir perdão para alguém. Podemos sim amenizar o seu sofrimento com uma palavra doce, com uma oração, tá? E quanto àqueles que estejam desgostosos da vida, lembrem-se, tá? É ilusão achar que a morte vai lhe servir de alguma coisa. Tirar a própria vida não vai servir para nada. Nós temos que viver, nós temos que ser felizes. É isso que Deus quer da gente. Então, coragem, vá lá, faça acontecer, enfrente de frente os problemas da vida, tá bom? Deus confia em você. Tchau!